Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros irmãos e irmãs que acompanhais a transmissão desta celebração, hoje celebramos a missa dos santos Francisco e Jacinta Marto, estes dois jovens santos sepultados nesta basílica em que nos encontramos. Eles foram também vítimas da última grande pandemia, a chamada gripe espanhola, há um século, que atingiu a humanidade, 100 anos antes desta que agora nos atinge. E por isso, nesta celebração, nós queremos não só fazer memória deles, aprender com eles, o que significa sermos grandes no reino dos céus, como acabámos de cantar, mas queremos também pedir por todas as vítimas diretas e indiretas desta pandemia que nos atinge. Queremos pedir por todos os cuidadores e queremos pedir por todos nós, para que o Senhor nos ajude a recuperar a esperança, a abrir horizontes de esperança na nossa vida. Preparemos-nos então para este encontro com o Senhor e façamo-lo começando por reconhecer humildemente a nossa condição frágil, a nossa condição de pecadores que precisam da sua misericórdia. Senhor,
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus de infinita bondade, que amais a inocência e exaltais os humildes, concedei que, à imitação dos santos Francisco e Jacinta, vos sirvamos em pureza de coração para podermos entrar no reino dos céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, o jovem Samuel servia o Senhor, sob a direção do sumo sacerdote Eli. Samuel dormia no templo do Senhor, no lugar onde se encontrava a arca de Deus. O Senhor chamou Samuel, e ele respondeu: Aqui estou. E correndo para junto de Eli, disse: Aqui estou, porque me chamastes. Mas Eli respondeu: Eu não te chamei, torna-te a deitar-te. E ele foi deitar-se. O Senhor voltou a chamar Samuel. Samuel levantou-se, foi ter com Eli e disse: Aqui estou, porque me chamastes. Eli respondeu: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque até então nunca se lhe tinha manifestado a palavra do Senhor. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele levantou-se, foi ter com Eli e disse: Aqui estou, porque me chamastes. Então Eli compreendeu que era o Senhor, que chamava pelo jovem. Disse Eli a Samuel: Vai deitar-te, e se te chamarem outra vez, responde: Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Samuel voltou para o seu lugar e deitou-se. O Senhor veio, aproximou-se, chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Senhor derramou
em mim maravilhas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. O Senhor derramou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. O Senhor derramou os poderosos de seus tronos e exaltou os Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou no meio deles e disse-lhes: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem for humilde como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. E quem acolher em meu nome uma criança como esta, acolhe-me a mim. Vede bem, não desprezeis um só destes pequeninos. Eu vos digo que os seus anjos veem constantemente o rosto de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs que acompanhais a transmissão desta celebração, Jesus apresenta-nos as crianças como modelos de santidade.
Se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, não entrareis no reino dos céus. E neste dia em que celebramos os santos Francisco e Jacinta Marto, os mais jovens santos canonizados não mártires na história da Igreja, sepultados nesta Basílica, neste dia, os santos Francisco e Jacinta são as crianças que Jesus põe diante de nós como os maiores no reino dos céus, como os modelos a imitar, como aqueles que, pelo seu exemplo, podem conduzir-nos a Jesus Cristo. Se não vos converterdes e não vos tornardes como estas crianças, não entrareis no reino dos céus. Eu gostaria de destacar apenas três aspectos da vida dos santos pastorinhos que são especialmente significativos para nós e que partem da palavra de Deus agora escutada. O primeiro aspecto é esta atitude de escuta atenta dos apelos de Deus que encontramos nos santos Francisco e Jacinta. Tal como o jovem Samuel, como escutámos na primeira leitura, que assim que ouviu o Senhor chamar, respondeu de imediato: aqui estou porque me chamaste. Também os pastorinhos aceitaram de imediato e sem reservas os apelos de Deus, que lhes chegaram primeiro pela mão do anjo, depois por intermédio de Nossa Senhora. Esta prontidão para a vontade de Deus, para responder aos apelos de Deus, desafiam-nos também a nós a estarmos atentos, a aprendermos a estarmos atentos à voz de Deus que nos fala na sua palavra. Desafia-nos a estarmos disponíveis para os apelos que Deus hoje nos vai dirigindo. Este é o primeiro aspecto. Esta escuta atenta dos apelos de Deus e disponibilidade para os seguir. O segundo aspecto é a vida intensa de oração. Os santos Francisco e Jacinta dão-nos o exemplo do que significa uma vida intensa de oração. Depois das aparições, de facto, a oração passa a marcar o ritmo dos seus dias. E procuram momentos para rezar ao Senhor. E o pequeno Francisco é disso o melhor exemplo. Ele era o pequeno grande contemplativo, aquele que desejava fazer companhia a Jesus escondido, que não perdia um momento em que pudesse pôr-se de parte, isolar-se para rezar. Com o pequeno Francisco, nós aprendemos este lugar fundamental da oração na nossa vida, na nossa relação com Deus. E este é o segundo aspecto, a oração intensa. E um terceiro aspecto, a atenção aos outros. Esta atenção aos outros que encontramos no Francisco e na Jacinta, este cuidado e solicitude para com aqueles que os cercavam. E, sobretudo, a pequena Jacinta vive esta preocupação constante da salvação dos pecadores e não perde uma ocasião para ajudar os mais necessitados, os mais pobres, os que precisam de ajuda concreta ou da sua oração. E também isto somos convidados a aprender com ela. A aprender que não há verdadeiro amor a Deus que não passe necessariamente pelo amor aos irmãos. E hoje, talvez seja preciso mais do que nunca sublinhar este aspecto. Com toda esta pandemia, com a necessidade de medidas de distanciamento social, facilmente criamos em nós a percepção de que o outro é o inimigo, que o outro é aquele que devemos temer. E não há nada mais contrário à fé cristã,
à fé cristã. O outro não é o inimigo. Se devemos respeitar todas essas medidas prudenciais de distanciamento social, temos de aprender a manter, apesar de tudo, este cuidado pelos outros, o amor aos outros, a solicitude para com aqueles que precisam de ajuda. O outro não é o inimigo e não pode sê-lo. Eram frequentes entre os discípulos as discussões sobre qual deles era o maior, o mais importante. E a resposta de Jesus no Evangelho que escutámos não deixa grandes lugares para dúvidas. Não é isso que importa. O que importa não é qual deles é o maior ou o mais importante. O que importa é a grandeza diante de Deus. E a grandeza diante de Deus mede-se por estas atitudes que encontramos nos santos Francisco e Jacinta: a disponibilidade aos seus apelos, a oração intensa, o cuidado pelos outros. É nisto que se mede a nossa grandeza. A grandeza diante de Deus, a única que realmente importa. Por isso, nesta celebração, peçamos ao Senhor a graça de sabermos imitar os santos Francisco e Jacinta Marto nas suas atitudes e no seu exemplo de vida, para, como eles, sermos grandes diante de Deus. Irmãs e irmãos, por intercessão dos santos Francisco e Jacinta, os pastorinhos de Fátima que viram Nossa Senhora, peçamos a graça de progredir como eles na santidade de vida e digamos cheios de fé: fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Fazei-nos santos, santo, Senhor, porque vós sois santo. Pelo Papa, o Bispo vestido de branco, para que, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, o Senhor o proteja nos momentos de maior perigo e sofrimento, oremos, irmãos. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Pelos peregrinos e peregrinas da Cova da Iria, para que, por intercessão dos santos Francisco e Jacinta, aprendam a rezar bem e se convertam a Deus, oremos, irmãos. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Pelas crianças das nossas escolas e catequeses, para que os seus pais, professores e catequistas as ajudem a crescer como os pastorinhos em candura e simplicidade, oremos, irmãos. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Pelos doentes do mundo inteiro e pelos que peregrinam a Fátima, para que, com a Santa Jacinta, encontrem no coração imaculado de Maria refúgio, conforto, auxílio e proteção nas horas mais difíceis, oremos, irmãos. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Por todos os nossos irmãos que pelo mundo fora enfrentam as consequências da atual pandemia, para que Nossa Senhora os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos, oremos, irmãos. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Por todos aqueles que acompanham esta celebração, para que, como o Santo Francisco, cresçam em vida interior e descubram como é bom orar em silêncio ao Deus escondido, oremos, irmãos. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Concedei-nos, Pai Santo, por intercessão dos santos Francisco e Jacinta, a graça de não ofendermos mais a Nosso Senhor, como a Virgem Maria lhes pediu, e de um dia participarmos na glória eterna. Por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Conosco caminhai, Mãe da Esperança, em busca da justiça e da verdade. Jesus ressuscitado é o caminho, vós sois a Mãe da nova humanidade. Totus tuus, Maria, totus tuus, Maria, Mater Christi, Mater Ecclesiae, totus tuus, Maria. Vós sois a Mãe de todos os que sofrem, vós sois a Mãe dos pobres e oprimidos, Mãe de Cristo na cruz sacrificado, mas que ressuscitou vencendo a morte. Totus tuus, Maria, totus tuus, Maria, Mater Christi, Mater Ecclesiae, totus tuus, Maria. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Humildemente vos pedimos, Senhor, que aceiteis a homenagem das nossas preces e oblações para obtermos o perdão das nossas culpas e a conversão dos pecadores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós sois glorificado na Assembleia dos Santos e, ao coroar os seus méritos, coroais os vossos próprios dons. Na sua vida dais-nos um exemplo, na comunhão com eles uma família e na sua intercessão um auxílio, para que, confirmados por tão grandes testemunhas, possamos vencer o bom combate da fé e receber com eles a eterna coroa da glória por Cristo nosso Senhor. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana
vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade. Em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e Santa Jacinta Martos, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantar os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos de facto filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizem-me a palavra e serei salvo. Jesus Cristo, Cordeiro imolado, nossa Páscoa e nossa vida ressuscitou e está verdadeiramente presente neste altar. Convido todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação a viverem de modo especial este encontro e a fazerem sua comunhão espiritual, com um ato de fé na sua presença que nunca nos abandona e desejando a íntima união com Ele, na esperança de nos podermos reunir novamente nas nossas comunidades para nos alimentarmos da Eucaristia, memorial da sua Páscoa. Bendito sejais, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Bendito sejais, Senhor do céu e da terra,
Oremos. Por este divino sacramento que recebemos, Senhor, acendei em nós o amor admirável que levou os santos Francisco e Jacinta a entregar-se inteiramente a vós e a apaixonar-se pela salvação de todos os homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Dirijamo-nos agora para a Santa Mãe de Deus e Mãe Nossa, e na hora presente da nossa história confiemos-lhe a nossa vida e a de todos os nossos irmãos, em todas as partes do mundo, neste momento de tribulação, e peçamos-lhe que nos livre de todos os males, cantando confiantes. A vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Acolhamos o apelo que o Senhor Jesus nos deixava a procurarmos ser grandes diante de Deus e imitemos o exemplo dos santos Francisco e Jacinta na disponibilidade à vontade de Deus, na oração e na atenção aos outros. Desejo a todos um santo dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A nossa Páscoa imolada, aleluia, é Jesus Cristo.